Caros alunos, como agora estamos na metodologia de ensino à distância e vocês têm a inteira liberdade para assistir esse vídeo no momento que melhor lhes convir, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Nesta segunda aula da disciplina de Gestão por Processos, de Fundamentos de Gestão por Processos, vamos falar um pouquinho sobre os desafios da abordagem administrativa da gestão por processos, a Business Process Management, e também vamos traçar algumas definições e características dos processos de negócios. Espero que vocês possam fazer um ótimo proveito da aula. Antes, porém, vamos fazer uma breve revisão do que nós vimos na semana passada. Nós começamos o nosso curso falando que as origens da abordagem administrativa da gestão por processos residem na teoria geral de sistemas, que foi uma teoria proposta por um biólogo húngaro chamado Ludwig von Berntonfly, que, segundo seus conceitos, tudo neste mundo pode ser tido como um sistema, e na grande maioria das vezes, um sistema aberto. Uma organização, por exemplo, é um sistema aberto. A organização, ela se comunica com o meio ambiente externo através de seus fornecedores, clientes, terceirizados, órgãos governamentais e assim por diante. O nosso corpo humano também é um sistema e também é um sistema aberto. Nós se comunicamos com o meio ambiente externo. O sistema solar é um sistema aberto e assim por diante. Notem que todos esses exemplos que eu acabei de mencionar, a palavra sistema, ela sozinha não dá conta do recado. Ela sempre vai precisar de uma segunda palavra que a caracteriza. Sistema solar, sistema digestivo, sistema administrativo e assim por diante. Na sequência da aula, nós definimos sistemas de informações. Vejam só, se um sistema é um conjunto de elementos, um conjunto de objetos que tem uma união e trabalham sob uma interdependência entre si, através de pontos em comum, o sistema de informações é um conjunto de objetos que seriam o hardware, equipamentos, software, os programas, e o peopleware, as pessoas, num processo de inclusão e armazenamento de dados e processamento, que seria o cálculo, a transformação, a colocação desses dados em um contexto para a geração de informações. Informações estas necessárias no processo da tomada de decisão. Informações essas que são necessárias no nosso cotidiano enquanto futuros administradores de sucesso, no que se refere ao planejamento, direção, controle e feedback, que são as tarefas comuns de um administrador em seu dia a dia. Por fim, nós comentamos sobre os principais sistemas de informações que podem estar presentes em uma organização. Falamos desde o sistema de controle de estoque, que perpassa pela aquisição, a compra de matérias-primas e demais insumos necessários à produção de produtos acabados. Falamos também de sistemas de controle da produção, que começam pela requisição de matérias-primas e insumos, controlam toda a transformação dessas matérias-primas em produtos acabados e retornam esses produtos acabados novamente ao almoxarifado. Falamos de sistemas de faturamento, que prevê a venda desses produtos acabados e também serviços para os clientes da empresa. Podemos ter sistemas de logística, sistemas de saque, serviço de apoio ao consumidor e por aí adiante. Uma empresa hoje não pode ser vista sem o apoio de sistemas de informações implantados detalhadamente para atingir e para atender às suas necessidades primordiais. Nesta aula, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para todos. Então, qual será o desafio da abordagem administrativa da gestão por processos? Vejam só vocês.
Na disciplina Modelos de Gestão, vocês devem estar estudando os vários modelos, a história da administração ao redor dos séculos. E a abordagem administrativa da gestão por processos, apesar de ter surgido na segunda década do século passado, ela é uma abordagem até hoje tida como uma abordagem moderna, com foco no cliente, e que surge exatamente como uma alternativa à abordagem científica que vocês estão estudando em modelos de gestão. Lá, o seu principal precursor, o Frederick Winslow Taylor, que publicou em 1911 um livro chamado Princípios da Administração Científica, falava exatamente sobre a simplificação e a maximização de tempos. Ou seja, o maior objetivo dele era a pesquisa operacional, monitorar e avaliar tarefas com a máxima de reduzir e simplificar tempos. Para que isso fosse feito, existiu também a divisão do trabalho em várias funções com dutos verticais, ou seja, você tinha uma hierarquia feita na empresa, que era exatamente feita para dividir o trabalho em funções. Esses dutos verticais, eles culminaram com o distanciamento das empresas e seus objetivos, porque eles criaram exatamente a burocracia que vocês estão estudando em modelos de gestão. Com isso, as empresas passaram a ter vários problemas na comunicação entre seus departamentos e criaram barreiras funcionais muito grandes. Vejam aqui no exemplo. A administração científica proposta por Taylor funcionava a partir da divisão da empresa em várias hierarquias. Vejam só vocês. Taylor é visto até hoje como um cotidiano de várias empresas. Não é uma abordagem que está sepultada e enterrada. Até hoje, nas empresas, a gente observa barreiras hierárquicas e dentro dessas barreiras hierárquicas surgem as barreiras funcionais. O que seria isso? Aquele velho ditado que nós escutamos quase todos os dias. Isso não é comigo, procura fulano. Isso não é comigo, procura ciclano. Isso não sou eu quem faço, quem faz é Beltrano. E assim por diante. À medida que nós juntamos as barreiras hierárquicas com as barreiras funcionais, nós passamos a ter ilhas isoladas de conhecimento. Ou seja, o grande capital da empresa, o capital humano, acaba sendo formado por seres individualizados, onde cada um conhece a sua função, cada um sabe o que precisa fazer no seu dia, mas um não sabe o que o outro faz. Ou seja, não existe na empresa um conhecimento interdisciplinar, onde qualquer um pode atuar em qualquer área, onde cada pessoa tem um espectro de tomada de decisão maior. E isso tudo, como vocês vão ver a seguir, são preceitos previstos na abordagem da gestão por processos. Ok? Então, vamos começar definindo o processo de negócio. Para definir um processo de negócio, eu gostaria de citar aqui vários teóricos na área de administração, terminando por Oswaldo de Sordi, que é a nossa bibliografia de referência. Hammer e Schempp, em 1997, disseram que um processo de negócio é um conjunto de atividades cuja a operação conjunta produz um resultado de valor. Nessa definição de Hammer e Schempp, a gente começa a perceber uma coisa que vai ser muito importante dentro da gestão por processos, que é foco no cliente. Tá? Nesta abordagem, nós vamos falar muito disso, ou seja, a empresa voltada para as necessidades do cliente, com vistas a obter um diferencial competitivo na concorrência. Harrington, em 1991, disse que a abordagem, o processo de negócio, é um grupo de tarefas interligadas logicamente, ou seja, existe uma sequência de início, meio e fim, que utilizam os recursos da organização, recursos materiais ou recursos humanos da organização, para a geração de resultados pré-definidos, visando apoiar os objetivos da empresa.
Então aqui a gente percebe um comprometimento, uma preocupação de Harrington com a pré-definição dos resultados, ou seja, foco também no planejamento. Tá? Então aqui, foco no cliente e foco no planejamento. Segundo Davenport, 1993, um processo de negócio seria uma organização de atividades de trabalho com início, fim e com entradas e saídas claramente definidas. Não é uma definição muito diferente da Harrington, e é uma definição mais voltada para a questão dos sistemas de informações, que estão presentes em toda a organização que é administrada a partir da gestão por processos. Finalizando, Oswaldo de Sorde, em 2015, diz que um processo de negócio são compostos por fluxos de trabalhos que atendem a um ou mais objetivos da organização e que proporcionam a agregação, a adição de valor sob a ótica do cliente final. Então aqui a gente encerra com o de Sorde, voltando à definição inicial de Hammer, ou seja, a empresa focada no cliente, e perpassando pela definição de Harrington, né? Quando ele diz que a organização é feita a partir de objetivos que agregam valor. Tá? Atender um ou mais objetivos que agregam valor. Então aqui nós temos algumas definições básicas do processo de negócio. Eu acho que nesse início de curso é um ponto muito importante a gente entender o processo de uma maneira teórica. Mais para frente, nas próximas aulas, nós vamos ver um pouco mais a prática da gestão da empresa a partir de processos. Nesse aspecto, qual seria a grande diferença entre um processo, que nós estamos vendo agora, e um sistema, visto na semana passada? Então vejam só, segundo Steve e Sueli Bonilha, em seu livro Gestão por Processos, que está disponível online, um processo é um conjunto de causas e condições que repetidamente vêm juntas em uma sequência de etapas para transformar entradas em resultados. Não é um conceito muito diferente do que de Sorde acabou de nos dizer. Ou seja, todo o processo é composto de um conjunto. No caso aqui, causas e condições, que ocorrem repetidamente numa sequência lógica, né, de etapas, de fases, que vão transformar entradas e saídas. Já um sistema é um grupo interdependente de itens, ou seja, é um grupo que depende de itens, que podem ser pessoas ou processos, trabalhando juntos em direção a um propósito comum, ou seja, a missão da empresa. Desta forma, de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais simples, nós podemos entender que um sistema pode ser visto como uma coleção, um conjunto de processos. Se você for encarar a empresa como um sistema, se você for encarar o departamento onde você trabalha como um sistema, né, de que é feito essa empresa e de que é feito esse departamento? Um conjunto de vários processos. Vocês, mais do que ninguém, sabem, dominam e conhecem esses processos que vocês executam no cotidiano. E todos esses processos vão perfazer um sistema, seja um sistema administrativo ou seja um sistema de informações, que vai automatizar esses procedimentos. Tá? Mas de uma maneira ou de outra, não esqueçam disso. Um sistema é um conjunto de vários processos. E nós vamos continuar vendo isso em nossas próximas aulas. Quais seriam, então, as características dos processos de negócios? Já falamos sobre suas definições, já falamos sobre suas principais diferenças entre sistemas e processos. Agora vamos falar um pouquinho sobre as características dos processos. Geralmente, os processos de negócio podem ser entendidos como extensos e complexos, ou seja, são processos de difícil compreensão. Não é à toa que estamos estudando isso no nível universitário. Como vocês vão ver na disciplina de LAE nesse semestre, em resolução de problemas, no geral nós temos problemas simples e problemas complexos.
A grande diferença entre esses dois tipos de problemas é que os problemas complexos têm vários caminhos que podem redundar na sua resolução. Já os problemas simples apresentam apenas um caminho. Porém, os processos, eles são extensos e complexos porque para executá-los não existe apenas uma receitinha de bolo, não existe apenas um caminho pré-definido. Para chegarmos a um resultado, poderíamos ter vários caminhos. E aqui reside a principal função de vocês no cotidiano empresarial, ou seja, a função de refletir sobre os processos que algum dia foram desenhados e tentar traçar algo mais simples, algo que minimize as tarefas, com a finalidade de realizá-los de uma maneira mais rápida e também tornar mais ágil a tomada de decisão. Os processos, eles são extremamente dinâmicos, ou seja, eles surgem e se transformam todos os dias. Mas eles podem também ser duradouros, ou seja, não um processo fixo, mas aquele processo que se transforma, aquele processo que muta, ele pode ser um processo que dure por um longo período de tempo. Os processos, eles são distribuídos e segmentados, ou seja, na resolução de problemas, uma das coisas que nós estudamos é que para chegar na sua solução, um dos melhores caminhos é dividir o problema em parte. Se um processo é a execução de uma tarefa, uma das melhores formas de você resolver essa tarefa seria segmentá-la. E, para tornar essa resolução mais rápida, nada mais justo do que distribuí-la em vários profissionais. É óbvio que isso nem sempre é presente nas empresas e isso nem sempre nós vamos ver, mas à medida que os processos tornam-se mais extensos e mais complexos, uma das formas de resolvê-los seria segmentando-os e distribuindo-os entre vários profissionais visando a sua resolução. Outra característica importante dos processos de negócios seria a sua automatização. Como a gente vem falando desde o nosso primeiro encontro, não é possível ver empresa hoje que não tem processos automatizados, que não tem sistemas inteligentes, muitas vezes baseados em inteligência artificial, que visa automatizar, ou seja, tornar automático tarefas que num passado não muito distante eram realizadas apenas por seres humanos. É óbvio que a automatização, como já foi dito aqui no curso, ela visa a redução de custos a partir da redução da mão de obra. Então, não seja essa mão de obra que vai ser reduzida, mas seja uma mão de obra que acumulou o conhecimento necessário para serem os protagonistas da empresa e os tomadores de decisão. E sempre, por mais que a empresa esteja diminuindo, sempre o processo de negócio vai depender das pessoas. Tá? Vejam aqui no meu desenho, você sempre vai ter um objetivo a ser alcançado. Esse objetivo, para que seja alcançado, ele vai pressupor os processos de negócio. Esses processos, como eu já venho comentando desde a semana passada, eles vão ser compostos por pessoas, peopleware, equipamentos, hardware, e vão produzir informação. A partir desta informação que vem o conhecimento e que vai poder gerar resultados de valor para a empresa, que vai poder gerar resultados que visem a diferenciação competitiva da empresa. Tá? Durante o processo de negócios, quais seriam formas, métodos, dicas para a resolução deles? A gente analisar inicialmente quais são os procedimentos, qual é a prioridade de cada procedimento, e que parece algo simples, mas essa questão de você segmentar processos é algo que às vezes demanda tempo. Demanda tempo inicialmente, mas durante a sua resolução você pode economizar muito tempo. Também não adianta só você segmentar, mas é muito importante você priorizar. Na resolução de problemas, a gente sempre prioriza do que é mais importante para o que é menos importante. E parece que nos dias de hoje, estabelecer a prioridade
dos segmentos dos processos é algo que cada vez está mais difícil, porque as pessoas, permitam aqui um comentário, parece que estão perdendo essa noção do que é importante daquilo que não é importante. Estão privilegiando, às vezes, o que é menos importante em detrimento do que pode ser mais importante. E, lógico, quais seriam as tarefas específicas? O que é que nós precisamos realmente fazer, né, para chegar nos resultados esperados? Este gráfico vem de laudo em laudo de 2009. Bom, finalizando esta aula, que como vocês perceberam foi uma aula curta, eu gostaria de pedir para vocês, em grupo, ou se vocês tiverem dificuldades de organização em grupo, pode ser individual, pode ser em grupo com até 4 componentes, ou a partir de individual, ou seja, pode ser individual, em dupla, em trio ou em quarteto. Eu gostaria que vocês escolhessem uma das áreas. Vocês vão escolher uma das áreas, não precisa ser todas, não precisam ser todas, vocês vão escolher uma das áreas, administração geral, ou suprimentos, ou contabilidade, ou produção, ou marketing, ou logística, ou serviços de apoio ao cliente, ou mesmo, se vocês quiserem, vocês vão poder escolher uma outra área que não esteja aqui. E eu gostaria que vocês descrevessem quais seriam os processos realizados em cada uma dessas áreas. Quais seriam os processos realizados, por exemplo, na área de suprimentos, que seria a área de compras e a área de almoxarifados. O que é que se faz lá? Se alguém percebeu bem, hoje na aula eu já detalhei algumas coisas feitas nessa área. O que se faz? Quais são os processos realizados na área de contabilidade? Na área de produção, também dei vários exemplos. Quais são os processos que podem ser realizados na área de marketing e na área de logística? Quais são os processos também que poderiam ser realizados na área de SAC, ou seja, serviços de apoio ao cliente? Vocês vão escolher, então, uma dessas áreas e vão relatar os processos realizados nessas áreas. Eu vou deixar no ambiente o Live um link para que vocês possam digitar ou, melhor, anexar um documento Word com as respostas desta atividade. Por favor, não deixem de realizar esta atividade até terça-feira que vem, dia 24 de março, porque esta atividade será a nossa segunda atividade, que irá compor a nota A1. Lembrando que no início do curso eu comentei com vocês que a nota A1 vai ser composta por 5 atividades práticas. A primeira já foi realizada na semana passada, e dessas 5 atividades práticas, cada uma vai valer 5 pontos na sua nota, de forma que você pode perder uma das atividades sem prejuízo de nota. Como esta segunda atividade é uma atividade EAD, que vocês vão ter uma semana para realizar, eu acredito que ela seja, então, imperdível. Então, não deixem de utilizar o link que eu vou deixar na aula aqui do Live, para vocês anexarem um arquivo Word contendo as respostas. Ok? Também vou deixar na aula um fórum de dúvidas, para que vocês escrevam, relatando alguma dúvida que vocês possam ter tido. Ou mesmo aqui no YouTube, se alguém quiser fazer algum comentário, esteja à vontade. Para construir essa aula, eu utilizei esta bibliografia básica, o livro Teoria Geral de Sistemas, de Ludwig von Bernstein, que eu consultei. É um livro de 2000, que a última versão foi publicada em 2008, e fala exatamente sobre os conceitos dessa teoria geral de sistemas com que eu comecei a aula da semana passada. O livro do Hidalberto Chiavenato, que é um livro comum, é um livro básico em todo o curso de administração, Introdução à Teoria Geral da Administração, que já está na sua 9ª edição, em 2014. Hidalberto Chiavenato, que é um dos nossos maiores autores na área de administração no Brasil. O livro que faz parte da nossa bibliografia básica,
o livro Gestão por Processos, uma abordagem moderna. Eu estou utilizando a 4ª edição, mas ele já está na 5ª edição, que foi publicada no ano passado, em 2019. E também o livro Sistemas de Informação, de Kenneth Loudon e Jonathan Loudon, marido e mulher, que fala sobre administração na empresa digital, que é algo bastante atual nos dias de hoje. Ele está na sua 9ª edição, em 2011 ainda. Tá? Então não deixem de esclarecer as suas dúvidas e espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço a todos e até mais.